Caraca, agora sim. Tá? O Grupo ADGM nasceu com o propósito de oferecer soluções financeiras para empresas e grupos econômicos, garantindo apoio estratégico, jurídico e até crédito para enfrentar crises ou impulsionar o seu crescimento. Acesse o site aqui pelo QR Code na tela e conheça mais. Fala galera, estamos aqui em mais um A Embaixadora e hoje nossa convidada, eu sempre falo, né, que é uma pessoa que eu sempre admiro, mas que tem tantas mulheres que a gente admira demais. E não só pelo que elas fazem, né, que a gente vê na TV, ou vê alguma coisa na internet, mas como ser humano, porque eu falo que o ser humano, ele deixa legados, às vezes até sem você querer. As atitudes, às vezes eu fico observando ela, porque a gente já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos, e aí você vê a pessoa na essência, do dia a dia, de como que ela fala com outras, e isso pega, então você fica mais fã ainda. Estou falando de quem, galera? De Glenda Kozlovski, falei certo? Falei! Lindona! Sempre fala certo! Muito, muito que obrigada. Que bom que você está aqui! Imagina, eu que agradeço, que bom que você está aqui. Porque eu sei que a tua vida é hiper, mega corrida. Ah, nossa! Horários, e é mãe, é apresentadora, é jornalista, é uma pessoa que inspira muitas outras mulheres. Tem Muito aí obrigada. o seu podcast, é amiga, é filha, é mãe, é tudo. E aí tirou um tempinho para estar aqui conosco, para falar um pouco não só da sua carreira, que a gente sabe que é super vitoriosa, mas o que a gente tenta mostrar aqui é a Glenda mulher, a Glenda ser humano. Essência. O que você faz atrás das câmeras. Olha! Não conto! Mentira! Mas enfim, conhecer um pouco desse ser humano, porque eu falo assim, nossa, eu convivo com tantas mulheres espetaculares, que às vezes as pessoas não têm essa oportunidade de conhecer na essência, o que é a essência Glenda. Então, muito bem-vinda e obrigada por estar aqui comigo hoje. Mimi, muito obrigada, assim, de verdade. Eu já estava querendo vir há muito tempo mesmo. Eu acho que tempo é uma coisa muito preciosa na vida da gente. Só que quando a gente pega o nosso tempo e divide esse tempo com outras pessoas que nos inspiram, que, sabe, que trazem boas memórias, e você sempre foi uma pessoa tão bacana, uma mulher também bacana. Estou devolvendo os elogios que você me fez e eu devolvo a você, falando sobre você, porque é verdade. Então, antes de mais nada, essa iniciativa sua, porque não é fácil, né? Sim. A gente fazer isso tudo, pegar essa produção, sentar aqui, marcar com as pessoas, fazer com que as pessoas abram, né, um horário na agenda para vir conversar com você. Então, assim, eu sempre acho que todas essas iniciativas são muito poderosas. Porque, de alguma forma, sempre, eu acho que todo mundo tem alguma coisa boa para dizer. Sim. Todo mundo tem alguma passagem na vida que pode me tocar e pode me ajudar naquele momento que eu tô. Sim. Então, quanto mais as pessoas têm essa iniciativa, ainda mais você com essa agenda maravilhosa de pessoas maravilhosas que você conhece, então isso é muito bom. Todo mundo ganha, ganha. Amém, obrigada. Caraca, eu tô emocionada aqui. Ô, Glenda, verdade. eu sempre vi assim, você sempre se sentiu muito à vontade em qualquer ambiente que você esteja. Isso me chama muito a atenção, ainda mais nos dias de hoje, eu sempre falo isso. Você se sentir à vontade em ser você mesma. Eu falo que hoje uma pessoa autêntica é uma pessoa muito corajosa. Porque a maioria das pessoas tentam se adaptar àquilo que você espera que as pessoas te aceitem. Então, para você ser aceita, você se adapta a alguma coisinha e às vezes vai perdendo a tua essência. Então, você ser autêntica é um ato de coragem hoje. E eu já tive em várias facetas, assim, atleta, jornalista, mãe, a forma que você trata as pessoas, apresentando um programa de esporte, apresentando um reality show, apresentando um programa de game, qualquer coisa que te coloque para fazer, você se sente muito à vontade. Louca, né? Assim, você fala, tô aqui, então vamos lá, encaro. Isso é muito legal porque pode passar para essa galera que está assistindo, porque às vezes você fica muito nichado numa coisinha. Você acha que você é bom naquilo e você fala, daqui eu não saio, porque é minha zona de conforto, mas não é assim. Engraçado, agora eu tive uma passagem, né, como apresentadora, jornalista, que eu deixei o esporte um pouquinho durante 1 ano e meio e fui para um programa de entretenimento. Ele começou muito entretenimento, no meio do caminho jornalismo, entretenimento, e eu voltei para o esporte. A minha vida sempre foi assim.
sempre foi de idas e vindas. Eu acho que até depois uma amiga minha falou assim, nossa, Glena, como você é inquieta. Aí eu parei para pensar, eu falei, mas eu não sou inquieta. Aí ela falou assim, mas como você não é inquieta? Você é inquieta. Olha a sua trajetória profissional. Eu falei, então tá, então pode ser que na vida profissional eu seja uma pessoa muito inquieta. Porque talvez até por causa do esporte, né? Eu fui formada no esporte. Eu comecei a praticar esporte muito cedo, de forma brincalhona, como qualquer criança. E o esporte se tornou muito sério, eu muito nova. Então eu com 11 anos, aquilo para mim era muito sério. Eu com 12 anos eu fui campeã brasileira, com 13 anos eu fui campeã mundial. Então tudo para mim era muito sério, muito nova. E muito nova. Quando eu olho para ginástica, por exemplo, artística, rítmica, eu me olho muito naquelas meninas, né? Porque fica muito sério, muito nova. E a gente não tem essa maturidade, né, emocional para lidar com tanta responsabilidade, com tanta cobrança, mas você ama tanto o que você faz, que aquilo não é uma obrigação, é aquilo que você ama, e aí muda tudo, né? O contexto muda completamente. Só que como eu venho do mar, o mar lida com essa nossa inquietude, porque o mar ele é instável. Sim. Eu nunca peguei um mar igual o outro. Eu nunca peguei um campeonato igual o outro. Então essa instabilidade, ela sempre me desafiou muito. E eu cresci nessa instabilidade. Eu passei a minha adolescência, a minha infância e adolescência nessa instabilidade. Então, essa instabilidade, ela não me assusta. Ao contrário. Ao contrário, ela fala assim, ela me chama, entendeu? Assim, eu sou aquela que vou pro precipício, sabe? Eu sou aquela que olho lá, assim, pô, mas deve ser maneiro pular daqui. Tá instável. Pô, tá legal esse negócio aqui, entendeu? Então, assim, essas coisas, elas não me... Eu olho aquilo como uma oportunidade, não como um desafio. Obviamente, tem medo? Tenho medo. Posso ser... hoje em dia, a gente vive em extremos, né? Sim. Então, você é muito cancelado ou você é muito amada. Ou te respeitam muito ou não te respeitam nada. E aí te traz mais instabilidade ainda na hora quando você faz qualquer mudança muito radical na sua carreira. Tô acostumada aqui, ó, que se você faz essa pra lá, você vai perder aquele que tá te... Mas ao mesmo tempo, é engraçado que eu tenho um desafio, assim, eu estava vendo o negócio das minhas redes sociais, que eu vou mexer muito com as minhas redes sociais agora, e aí uma pessoa perguntou para mim, falou assim, mas qual é o seu público-alvo? Então... Glenda, eu falei, me deixa em pânico. Eu me deixo em pânico, eu não sei nem quem eu sou. Quando eu vou na terapia, ela pergunta pra mim, quem você é? Eu falo, pô, peraí, cara, que não pergunta faz difícil. Não. Sei lá quem eu sou, cara, eu não sei quem eu sou. Descobrindo. Eu acordo, sou a Barbie malhadora, de manhã sou a Barbie mãe, na hora do almoço sou a Barbie mulher, a Barbie executiva, a Barbie jornalista, cara, eu sou muitas, Esse entendeu? filme é sensacional. Então, assim, eu sinto que... Então, eu não sei qual é o meu público-alvo, então eu fico pensando muito nisso, e aí, né, linkando nisso que você acabou de falar, eu acho que eu tento ser feliz. Boa, ó, caraca, entendeu? até arrepia aqui, porque é isso que eu falo da vida. Feliz, porque se eu tô ali, se aquilo chegou até mim, porque ou eu tenho que aprender alguma coisa, ou aquilo vai me levar para algum lugar. Agora, uma coisa é certa, vou conhecer pessoas bacanas, vou aprender, vou crescer como ser humano e como profissional, até mesmo se um dia eu mude de programa, ou vou para alguma área, ou viro digital, hoje são tantas possibilidades, Sim. né? Até mesmo se alguém chegar para mim e falar assim, olha, agora você está cancelado, isso aqui você não sabe fazer. Tá bom, obrigada, mas eu fui até ali para ter certeza que eu não sei fazer. Mas ao mesmo tempo, o que não é saber fazer hoje em dia, né? Comparado ao quê? O que é, né? Não sei o que é. Porque eu vejo isso assim, por exemplo, vamos começar da tua carreira de atleta. Quando foi essa sua transição de uma atleta, já campeã, que você falou assim, não vou passar mais adiante, eu não quero mais isso, e se tornar uma jornalista? De onde veio, né, em trabalhar com jornalismo? Assim, eu nunca fui uma pessoa, e até hoje também não sou não, de ficar, eu quero ser isso.
agora eu quero ser aquilo, agora que... Eu sou muito da fase que eu estou vivendo. E o que eu estou aprendendo com essa fase? Então, com a minha fase de atleta, aconteceu que eu já tinha sido campeã várias vezes, né? Tinha sido 4 vezes campeã do mundo, 5 vezes campeã brasileira, 3 vezes bicampeã americana. Aí eu comecei a olhar para aquilo e eu não tinha mais vontade de treinar. Que você de ir já pro tinha mar chegado treinar. hoje. De treinar. Assim, aquela Caramba. coisa tão simples, tão... E que é tão fundamental. Claro. Acordar e ir treinar, né? Repetir. Por mais que Se o preparar. meu ambiente seja, né? O mar, ele é novo todo dia. Mas aquilo já não me emocionava mais. Eu comecei a achar aquilo um saco. Caramba. Eu falei assim, não é possível, isso aqui é muito chato, eu não quero mais estar aqui. Aí fazia frio, eu falei assim, eu não quero mais sentir frio. Água gelada, eu não quero mais água gelada. Não, o sol está muito forte, não quero mais sol forte. A onda está com muito vento, não quero mais essa onda, só quero onda perfeita. Aí eu olhei para isso e falei assim, nossa, você está uma chata. 2, você precisa perceber o que está acontecendo, porque tem alguma coisa acontecendo. Sim. E nessa mesma época de adolescência, né? Assim, você tinha isso 17 anos, 16, 17, aquela curiosidade, né? Então, eu já conhecia muita coisa, eu conhecia o mundo, eu tinha amigos no mundo inteiro, eu falava inglês, eu não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu quero viver, isso aqui já não tá me dando essa vida que eu quero. E nesse meio tempo foi entrando essa questão do jornalismo, mas foi entrando a questão de ser atriz, porque se tem a única coisa que eu gostaria de ser na minha vida lá atrás, quando eu tinha 10, 11, 12, 13, era ser atriz. Caramba! Para mim, eu ia ser atriz. É mesmo? E aí eu fazia teatro, eu fazia aula de canto, eu fazia aula de dança, eu fazia sapateado, eu fazia um monte de coisa, porque eu tenho isso comigo. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou me preparar para aquilo. Vai fazer bem feito porque se preparou. Eu vou me preparar para aquilo, Sim. assim, mas vou mesmo, e até hoje é uma característica minha. Sim. Eu também falo assim, que se não é para fazer bem feito, eu não vou sair nem da minha casa. Eu não preciso fazer, não preciso fazer, porque acho que tem outras pessoas com tanta vontade mais do que eu, que elas são muito mais merecedoras do que eu, que não estou querendo fazer, entendeu? Então, e aí aquilo tudo, só que aí o jornalismo me pegou de um jeito, talvez um pouco, me ajudou nessa passagem do deixar o esporte, porque na verdade, até hoje, eu não deixei o esporte. De forma alguma. Né? Então é como se eu continuasse sendo aquela menina que pega a onda, que vive. Então, assim, pelos atletas, né, pelas competições, eu vivo aquela emoção. Sim. Então, aquela menina, ela está muito viva dentro de mim. Legal. Né? Então, ela vai... E aí, nisso, eu vou me rejuvenescendo, o meu olhar vai rejuvenescendo, os meus sentimentos vão rejuvenescendo. Porque, de uma certa forma, todos os atletas de todas as modalidades me dão esse privilégio de estar com essas emoções que eu tinha quando eu era atleta aqui dentro. Através deles. Tá aqui. Então, toda vez que eu via uma seleção campeã, toda vez que eu via uma derrota significativa, toda vez que eu via um atleta num canto, toda vez que eu fui conversar com um atleta, acho que no fundo eu estava conversando comigo mesma. Caramba! Né? Então isso me ajudou também na minha profissão, eu acho, sabe? No desenhar da minha profissão. Assim. Muito, e com essa empatia que você faz, a cobertura, né, dos esportes todos que você já fez, Copa, Olimpíada. Assim, eu sempre procurei em todos eles, assim, diferentemente, e isso sempre foi uma questão para mim, né? Qual é o limite da informação e da humanização, né? Qual é o limite da opinião grosseira e da opinião a opinião técnica. Isso para mim sempre foi um dilema, que eu sempre tive muito cuidado. Porque como eu sempre me emocionei muito, porque eu puxo essa emoção daqui, eu sempre quis ser campeão do mundo. Pô, se eu vejo o Brasil campeão do mundo, meu amor, aquela bandeira, o hino nacional, eu vou chorar. Porque essa menina vai chorar. Sim. E durante muito tempo isso não era bem quisto, não era bem visto pelos profissionais e não sei se pelas pessoas também, né? Mas era mais forte do que eu, porque eu me permitia, eu não posso matar uma pessoa que eu fui,
Não. Eu não posso matar essa atleta, ela tá aqui. E não existe para Né? mim, de verdade, duas pessoas. então. Não, aqui eu tenho que ser Mas aí eu aprendi o quê? Eu aprendi a me controlar, eu aprendi assim, a minha emoção, ela não pode atrapalhar na informação. A coisa mais importante que eu tenho que fazer aqui é informar, né? A coisa Sim. mais importante que eu tenho aqui é contar uma história. Então a minha emoção, ela não pode atrapalhar. E aí quando eu conseguia fazer isso, Sim. eu não matei essa menina, Sim. mas eu também não deixei de mostrar a emoção. Então, assim, tanto que muita gente chega pra mim, é engraçado, às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente que eu e elas não dão conta. Quando eu abro a boca, elas olham pra mim e falam assim, nossa, eu chorei tanto com você me fez chorar. Cara, pô, você faz parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. Assim, eu falo, olha lá o que você vai falar, hein? E é legal isso. E eu falei assim, e aí eu paro pra pensar e eu falo, não, realmente, eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, animada. Então, Humana. Eu acho que o que mais chama atenção, Glei, é que você, né, trabalhou, né, numa grande rede. Bom, não, 27 anos no total, 27 anos de Globo, né? Muito tempo. E onde ali era o padrão, você não podia fugir daquilo. Eu fugia muito. Então, e sobreviver a isso. E levava muita bronca. Levava bronca? Claro que levava. É tipo a parada da Isso Óbvio Globo que não mostra? levava. Óbvio que levava. Não, as pessoas já sabem, era engraçado. Eu levei muita bronca. Porque você poderia ter sido, tipo, né, descartada. Podia. Porque eu acho assim, que era você fugir um pouco do padrão e sobreviver a um ambiente, isso, continuar sendo autêntica e mostrar a tua personalidade e a tua empatia, só que num ambiente onde de repente você tinha que seguir um padrão. Mas eu era tão dedicada, sabe, Mia? Eu e todas as pessoas daquela época que trabalhavam comigo, assim, quando eu falo eu trago muita gente nesse meu eu, Sim. sabe? Trago Rosane Araújo, trago Décio Lopes, trago Mônica Leitão, trago João Ramalho, trago Décio Lopes, já falei dele de novo, trago a Luísa, trago o Shoa, trago o Tino, trago tantas pessoas ali, mas tantas, o Luiz Fernando Lima, que era repórter, depois virou diretor, o Renato Ribeiro, que é atualmente o diretor, que na época entramos juntos como repórteres, então assim, são tantas pessoas que estão aqui, né, quando eu falo eu, e nós éramos muito dedicados. A gente amava. Aquilo ali era a nossa família. Sim. Aquilo ali era onde a gente dividia não só as histórias esportivas, como as nossas histórias pessoais. Então, assim, eu, Mônica e Rosane, a Vivian também. Porque se eu vou acabar de falar, é chato, né? Porque você acaba não falando, não, mas assim, são todas aquelas pessoas que trabalharam comigo de certa forma. Porque era tão intenso, éramos só nós, né? Cresceu muito, mas ali éramos só nós, fazendo aquilo tudo e dando uma direção para aquilo tudo, que a gente acreditava nos valores e no propósito do esporte, né? Sim. Na força que o esporte tem na educação, na força que o esporte tem na transformação, na força que o esporte tem no legado, né? O esporte chega onde às vezes o Estado não chega. Uhum. Então o esporte é uma voz muito potente que o mundo está aprendendo e está conhecendo agora, comercialmente, né, a força comercial do esporte, mas a força de inclusão, essa força que o esporte tem de transformação e formação do indivíduo. Educa, salva vidas, é impressionante. Então a gente era muito dedicado ali, sabe? Então, por exemplo, eu, Rosane, Mônica, nós fomos mães solteiras e criando os nossos filhos nessa loucura toda. Então a gente tem várias histórias maravilhosas, lindas, de mulheres num ambiente completamente masculinizado, mas que ao mesmo tempo a gente sabia lidar com aquilo e eles, né, cuidavam da gente também. Então eu acho que é por isso que quando eu fazia as minhas... eu era muito nova, né? Eu era mais nova sempre da redação, depois eu fui ficando mais velha, mas eu era mais nova. Eu era muito serelepe mesmo, assim, na hora. Então, por exemplo, fui entrevistar o Marcos, o goleiro do Palmeiras. E aí o Marcos tinha acabado de rapar o cabelo inteiro, tinha sumido a carequice dele. E aí, um cabelão desse tamanho, eu falei, aí Marcos, bora ver aí o cabelo, você cabeludão, rock and roll. Aí fui atrás, ele sentado, estava até no chão do CT do Palmeiras. Aí peguei meu cabelo, fiz assim nele, aí botei assim, ele brincando, rindo meu cabelo, no entrevistado, olha que coisa maluca. Cara, cheguei na redação,
Aí você... Não, foi o encerramento da matéria. Aí Encerrou você a falou, matéria, nossa, sim. felizona, né? Aí eu brincando com ele, mas aí, né, na época tinham muitas meninas e tal, ele solteiro. E aí as meninas, não, você prefere o quê? Morena, loira, ruiva? Eu, não, Guilherme, eu prefiro morena, loira, ruiva. E essa brincadeira. Claro. Foi ao ar no Esporte Espetacular. Meu amor, segunda-feira, quando eu cheguei, meu diretor falou, vem aqui, pode entrar. Senta aqui. Você já sabia? Não, claro que não. Eu tava feliz da vida, cara. Claro, uma matéria fiz bonita. uma entrevista exclusiva com o Marcos, goleiro, tá? Eu falei, pô, eu tava feliz da vida. Tudo eu sempre fiquei muito empolgada. E aí ele falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Pelo amor de Deus, você é menina. Mas não é na questão do menino, não é isso. Você é uma repórter. Não é pra botar o seu cabelo no entrevistado, Glenda. Mas é que ele era careca. Não é pra... Mas é uma brincadeira. É uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não é pra botar o cabelo no entrevistado. E outra coisa, não interessa as meninas que... Entendeu? Não interessa. Meu Deus. Interessa a defesa, o treino, os números, a estatística. Você tá entendendo? Eu falei, tá bom. Mas tá bom. Mas é uma revista. Tá bom. Tá bom. Aí eu saía. Só que aquilo eu ficava inconformada. Eu falei, mas. Você poxa, entendeu no momento? entendi, claro. Mas eu falei, mas aquilo é tão legal. E aí eu ia fazer de novo um pouquinho. Um pouco menos. Não tanto todo o cabelo, só uma era, pontinha. não era gargalhada, era só o. Entendeu? Caraca. E assim foi indo. Então eu sempre. Eu nunca. Eu acho que cada profissão exige uma postura. Uhum. Eu sempre tive muita postura na minha profissão, muita postura. Então, porque mesmo você com os sendo atletas assim, e tudo. você tem um respeito de todo mundo. Porque mesmo você colocando o cabelo no entrevistado, ninguém perde o respeito Meu Deus contigo. do céu. Porque é isso, é questão de postura. É postura. Toda profissão tem a sua postura, mas eu acho que você tem que ser você. Sim. Entendeu? Você tem que ter a postura. E cada vez mais. Né? Mas você tem que ser você não pode mudar o seu jeito. Para se encaixar. Antigamente eu dava muita palestra em faculdade, assim, né? E eu sempre falava isso, eu falei assim, não queira ser, Sim. sabe? Quero ser fulano, quero ser ciclano, quero estar naquele lugar, não, antes de você querer estar em algum lugar, querer ser alguém, olha para você, Sim. vai estudar, vai Sim. cuidar da sua voz, né? O que é importante para uma comunicadora, né? Quer dizer, hoje em dia isso tudo mudou muito, né? Mas o que na época era importante? A voz, a qualidade da voz. Por quê? Porque não adianta você falar e as pessoas não entenderem o que Sim. você está falando, né? Então, comer S, comer R, por exemplo, eu tinha um problema sério com palavras que tinham R no meio. Eu tinha problemas sérios, assim, tetracampeão. Para mim era uma desgraça falar essa palavra. Era uma desgraça. Então eu fazia. E num ao vivão? Então, naquela emoção, tatará, teteré, terê, e no tetra não saía, cara. Você ia virar meme o tempo inteiro. Agora ia ser o show do tetra, entendeu? Então assim, eu ia pra fono, eu sempre fui dedicada. Então eu ia pra fono, ficava tarará, tereré, tororô, trá, tré, tri, tró, tru, trá, tré, tri, muita fono. Pegava, escrevia, dava o meu texto, lê isso aqui, não me importava quando as pessoas, não, Glenda, cara, pega o final, usa o início, pega o início, põe no final, pega esse e-mail, escreve de novo. Eu ia lá, escrevia de novo, fazia de novo, porque eu queria melhorar, eu queria aprender, eu queria conhecer coisa nova. E como foi a oportunidade do seu primeiro trabalho como jornalista? Você fez faculdade? Não, então, aí o que aconteceu? Como eu era atleta, eu ainda era atleta. E aí chegou o canal a cabo no Brasil. Isso foi em 1991, chegou em 1990, 1991. Eu acho que ele entrou no ar no Brasil no final de 91 como teste, e aí em 92 as pessoas podiam começar a assinar essa história de canal. Eu acho que era isso. E aí eram 4 canais a cabo no Brasil, né? Era Top Sport, que virou Sport TV, o Multishow, o GNT e o Telecine. Era um Telecine de filmes. Caramba. On demand, lembra? Era on demand, Era filme bonitão, on demand, imagina, olha, agora você pode ver on demand, caraca, não quer dizer que eu não preciso estar lá naquela hora.
passar o avião. Rota. E nessa história, eu tava ali. Eu já tinha feito trabalhos como atriz, tinha feito 2 filmes para o cinema, tinha feito uma minissérie na extinta Manchete. Olha. Eu tava Ganhando galgando, corpo de atriz. ganhando corpo, querendo isso aí mesmo, é isso aí que eu quero, na paralela já do esporte. E aí o pessoal lá do Top Sport, que depois virou Sport TV, o Gilberto Conde, antes disso, eles me chamaram para fazer um piloto no Esporte Espetacular. Só que eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha 14 anos, 15 anos, assim. Aí reza uma história lá que disseram assim, meu amor, olha só, você quer contratar para o Esporte Espetacular uma apresentadora de 15 anos? Não vai dar, né? Tipo, não dá. Uma menor de idade, mas, enfim, não era nem isso, acabou que não foi. E aí, só que a direção naquela época, o diretor Gilberto Conde foi montar esse canal de esporte a cabo. E aí ele falou assim, pô, eu quero essa garota lá com o programa, deixa essa menina lá, traz ela aí que eu quero ela aí. Então, assim, naquela época, o atleta não fazia isso, né? Não. E não tinha, quer dizer... Não tinha espaço Não, poderia até ter, É. mas eu não me lembro de nenhum atleta que fosse comentarista, ou fosse repórter, ou fosse apresentador, ou jornalista. Eu não lembro. Eu também não lembro, não. Posso estar enganada, se alguém lembrar, por favor. Escrevem aí nos comentários, que a gente vai buscar, porque a galera tá antenada. Escreve nos comentários. Mas não era muito comum. Mas não era muito comum. Então aí ele falou, Glenda, ó, tem um programa aqui que é semanal, então você pode continuar viajando, pegando onda. E eu falei, tá bom, mas é para fazer o quê? Aí ele falou, mas é apresentar esporte. Você vai entrevistar os atletas. Eu falei, pô, vou entrevistar os atletas? Eu quero. Foi assim, cara. Eu lembro que eu ganhava, tipo, R$200, assim, sabe? Eu tava amarradona. Mas o fato de estar naquele meio te... Então, eu falei, caraca, esse legal é maneiro. Aí eu comecei, imagina, 1992, início do ano. 92 foi a Olimpíada de Barcelona. Sim. Cara, eu entrevistei, assim, vários atletas que foram para a Olimpíada de Barcelona. E aí eu me lembro que eu chegando no vôlei, a seleção masculina de vôlei, eu era Tandy, Maurício, Giovanni, eu cheguei e falei, que é isso? Olha onde é que eu tô, que legal! E aí eu me lembro do Tandy, não sei nem se o Tandy lembra disso, mas eu lembro assim que ele já falou para mim que lembra, que ele chegou para mim e falou assim, aí... Você não é aquela menina lá do bodyboard lá, campeã? Eu falei, sou eu mesma! Que legal! Cara, ele sabe que eu sou. Não é nem esse que cara, que legal, eu tô no meu ambiente. Imagina a entrevista, como é que foi? Cabelo na careca. Cabelo na careca. O Tandy naquela época tinha cabelo. Mas assim, mas tô falando, entendeu? super à vontade. Tô à vontade, tô aqui no meu meio, não sou eu. Sim. Então eu não cheguei como a repórter, a jornalista. Eu cheguei como uma atleta, porque naquela época eu ainda viajava, eu estava no finzinho. E eu gostei tanto daquilo que eu troquei os meus contratos, que eram contratos maravilhosos, Texaco, Cachemir Bouquet, Headley, eu não me lembro se nessa época eu estava na Headley ou não ainda, mas eram contratos muito bons. Como atleta. O Texaco, inclusive, era internacional. Como atleta, deixei isso tudo, troquei por R$200 e falei assim, é aqui que eu quero. Vou ser feliz. Porque aí eu sentia aquilo que eu sentia lá quando eu comecei a pegar onda. Meu olho brilhava, eu queria estar ali o dia inteiro. O que é para fazer aí? O que eu posso fazer? Sim. Eu estava ali que nem entendeu? E eu tinha 17 anos, né? Já tinha vivido... Eu tinha 17 muitíssimas anos. coisas. Eu era muito nova, então eu era a pentelinha da redação. Entendeu? Então a mais energética. Mas que tudo dá ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ai, não, peraí, garota. Calma aí. Peraí, garota. Um tempinho. E aí, nesse programa foi legal, porque nesse programa, assim, querendo ou não... Que era canal a cabo. Que era o canal a cabo. Nesse programa eu fiz uma agenda. Porque como cada episódio era sobre um esporte, eu fui fazendo uma agenda. Então eu fiz a agenda do vôlei, eu fiz a agenda do basquete, eu fui fazendo agenda. Entendeu? Então eu tinha o telefone dos atletas... E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Isso que eu te falo, você tinha noção de que... No início, nenhuma noção. Ali, para mim, era igual como se eu estivesse indo pegar onda no Havaí, estivesse indo pegar onda no meio da Barra, estivesse indo pegar onda... Sim. Era uma curtição. E aí, com o tempo, assim, eu acho que a primeira vez que eu fui apresentar o Esporte Espetacular,
quando eu vi o Esporte Espetacular no ar, aí eu falei, opa, não, a brincadeira agora é outra. Assim, entendeu? O mar mudou. Agora a onda é um pouco maior, uma área mais turbulenta. Eu vou ter que, assim, eu não sei nada, absolutamente nada. Eu olhava para a redação, né? Tinha o Marcos Uchoa, Décio Lopes, eram tantos repórteres, assim, tantos editores, né? Naquela época tinha editor de texto, editor de imagem, os editores-chefes. Eu olhava para aquilo ali, eu falei, nossa. Cresceu, né? Não, e a conversa deles, né? Sabiam tudo, conheciam tudo. A gente vem de uma época que não tinha Google, né? Verdade. Não tinha chat lá, Meu chat amor, GPT. era ler jornal, era ler muito jornal todo dia. Sim. Entendeu? Assinar a revista gringa para saber as notícias de fora. E não tinha Google. Então conhecimento era conhecimento de verdade. Apuração, você escrevia um negócio, estava na dúvida, você não tinha o chat GPT e o Google para te dar que já é completamente errado, né? Mas ali você faz uma pesquisa. Sim. Mas era pegar telefone e falar, oi amor, então se você não tivesse telefone... Claro, você não tinha... Oi, tudo bem? Olha aqui, eu estou acabando de escrever, me tira uma dúvida aqui, foi aquele ano mesmo? Ou eu anotei errado? E também não tinha a despreocupação que existe hoje de que pode colocar o que você quiser, você pode falar que foi outra data que também não vão... Hoje as pessoas acham que... Era muito sério. E não existe hoje essa grande preocupação em passar realmente... Depende de onde você vai ler, eu tenho medo de saber se é real ou não. Que para eu botar uma matéria no Jornal Nacional, eu ralei muito. Para eu virar repórter... Olha, eu já sendo apresentadora, hein? Do Esporte Espetacular. Eu já tinha sido apresentadora. Eu comecei, né, na Globo, eu comecei como apresentadora do Esporte Espetacular. Mesmo passando pelo Esporte Espetacular, passando pelo, assim, fazendo matéria para o Globo Esporte, para eu começar a fazer ao vivo, ancoragem como repórter no Esporte Espetacular, eu ralei muito. Teve algum dia que você lembra assim de... Não, então assim, eu lembro desse, foi até futebol de areia. Eu chegava ali para mim, ali, né, eu me arrumando, concentrando, botando fone, testando o áudio, aquela adrenalina, para fazer uma entrada ao vivo. Uma coisa que, né, você cansou de fazer. Um monte de gente faz hoje em dia, mas naquela época era muito significativo. Então, você entrar ao vivo na Rede Globo, no Esporte Espetacular, sendo repórter do que está acontecendo ali, junto com o narrador, junto com outro repórter, né? Que éramos sempre 2 repórteres. Então, a equipe era eu, Luiz Roberto, João Pedro Paslem e Pedro Bassan. Cara, que equipe, né? Caraca! Que equipe, né? É isso. Não, o Pedro Bassan na reportagem, eu e o João Pedro no vivo e o Luiz Roberto como narrador do futebol de areia. E aí esse frio na barriga. Seleção brasileira, Isso para quanto tempo no ar? Porque a gente fica assim, né? Fala, nossa, vamos aparecer e tal, aí vai lá. Não, era aquelas minhas entradas lá. Luiz Roberto chamava, a gente dava informação. Luiz Roberto chamava, a gente fazia entrevista. Tudo era rápido, mas era de uma importância aquilo tão grande, né? Assim, a mesma coisa, assim, lembro muito, fazer reportagem do Jornal Nacional. Pô, tem certeza? Será que eu tô pronta mesmo? É mesmo? Você tinha essa... Claro. Quer dizer, eu tinha, mas tinha... Não era só comigo, era grandioso. Eram degraus que você ia subindo e que aquilo ia te credenciando para fazer uma Olimpíada, para fazer uma Copa do Mundo, para fazer um Pan-Americano, para fazer uma Copa América. E qual foi, assim, quando você... Deve ser como ser escalado, né? Quando a gente é escalado... Mas é exatamente assim. Você foi para a seleção brasileira, já veio aquele... Como repórter, não, fica aquela jornalista. Coisa assim, quer dizer, na época, né, gente, muita coisa mudou. Hoje em dia, eu não sei se é mais isso. Mas é engraçado, porque era assim, saiu a lista. Caraca, a lista, cadê a lista? Aí você olhava para a redação, ali estava feliz, ali estava mais ou menos, ali estava triste. Caramba, para fazer uma cobertura mas a nossa redação era muito legal naquela época, assim, que a gente torcia muito um pelo outro, sabe? Sim. Então, assim, eu me lembro quando eu fui para a minha primeira Olimpíada, que foi Sydney 2000,
Cara, a alegria da Rosane, a alegria da Mônica, a alegria do João Ramalho, a alegria de todo mundo. Ele, cara, você vai para uma Olimpíada, você tem ideia do que vai acontecer? Você vai para uma Olimpíada, cara, como repórter. Eu falei, E você tinha essa ideia? claro que não! Claro que não, não tenho a menor ideia. E aí foi engraçado porque Sydney, eu morei em Sydney, né? Então não foi que eu estava indo para um lugar completamente novo. Sim. Então aquilo me ajudou muito também a ficar mais calma, sabe? Mais tranquila. E aí naquela Olimpíada eu já peguei assim um dos melhores repórteres cinematográficos assim, que ficou comigo. E a primeira medalha do Brasil naquela Olimpíada eu era repórter. Aí foi a primeira Pé vez quente. Pé quente. Foi a primeira vez que eu entrei também com o Galvão me chamando. Aí eu me lembro que eu tava nervosa, falei assim, gente, o Galvão vai me chamar, eu não posso errar. Não posso errar, não posso errar, não posso errar. Não posso errar. Concentra, se vira. Mas eu conhecia muito os meninos, né? Porque eu e a Rosane, a gente fez no ano anterior, a gente fez os perfis olímpicos. Então, contando as histórias dos atletas. Mais de 100 atletas a gente fez. Caramba. Então a natação eu conhecia muito de perto, assim, todos eles, o Xuxa, o Gustavo, todos eles. E aí foi legal, porque eu estava na beira, né, depois eles ganharam a medalha do revezamento, e aí eles passaram, quando eles me viram, eles vieram direto, sabe? Porque é a tua ligação com o Brasil. É. Eles sabiam que ali eles iam falar com as famílias, com os amigos, o Brasil estava ali. E aí eles vieram correndo, foi engraçado, molhados, né, gigantes. Aí eles vieram correndo assim, aí pularam em cima de mim, sabe? Eu, Galvão, nervosa. Eu falei, ai meu Deus, eu vou tomar esporro. Galvão. Aí o Galvão falando, e eu interrompendo o Galvão. É, eu falei, porque ai, nessa hora você tem que pedir a... Não, mas não é isso, porque a imagem estava ali É. e de fato ele tinha me chamado. Só que os meninos chegaram me molhando, eu fiquei toda molhada. Aí eu falei, pô, minha primeira entrada é descabelada, molhada, histérica, nervosa, emotiva e cortando o Galvão. Eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida. Ainda bem que você estava em Sydney, né? Não Tipo, ia ter não vou- salinha para te chamarem. Não volta nunca mais. É a primeira e última Olimpíada. Mas acho que é por isso, Gwen, que assim, a tua reação é tão nossa, entendeu? Que é representatividade. Eu falei, caraca, eu falei Pode isso. ser. Não, de você se sentir assim, representada, pô, eu não tô lá. Mas era Pô, a engraçado. Glenda tá, olha aí, eu também tô feliz igual a ela. Então essa representatividade, engraçado. acho que foi sempre que nos chamou muito a atenção. Sei, pode De- ser, mas dessa- era engraçado, eu me divertia. E depois? Não, aí assim, aí você vai ganhando o corpo, né? Você Sim, vai confiança. confiança, você vai. Mas sempre estudando muito, né? Muito. Eu tinha Sim, tudo. tem. Nossa, na Olimpíada de Sydney, essa coisa que não tem Google nem nada. Eu lembro que eu andava com uma mochila. Eu tenho esses livros até hoje, tá? Então, o Comitê Olímpico do Brasil, ele dava pra gente. Quer dizer, dava pra gente não, a gente pedia e eles mandavam. Um resumo com a participação de todos os atletas brasileiros em todas as últimas Olimpíadas. Então eu tinha tudo aquilo na cabeça. Os medalhistas, os recordes, sei lá, Sim. era tanta informação, e eu tinha aquilo ali tudo assim, e eu andava na minha mochila, eu andava com um livro gringo, com esses meus resumos. Eu Tem que estudar andava muito pesada com aquilo. Hoje em dia, meu amor, olha isso aqui, ó. Isso aqui eu pesquiso, Tá, isso tá, aqui tá, eu tá, entro ao tá. vivo, esse aqui eu faço tudo. Sim. É nada, levinho, só tem que levar um carregador de bateria. No máximo. Porra, isso aqui é maravilhoso. Mas sabe que a Globo dava muito. Eu fiz uns Jogos Pan-Americanos, fiz Copa do Mundo de 2019, a feminina. Aham. E assim, eles nos davam meios Sim. que eu Sim. falava, caraca, eu já tinha trabalhado em outros lugares que eu falava, a gente precisava pesquisar. E chega lá, assim, vem a pesquisa. Eu falava, nossa, É eu não uma vou pesquisa muito ampla. Muito ampla. Mas Isso no futebol, né? No futebol, no futebol, tem mesmo. Agora, na Olimpíada, são que são muitos muitos atletas, esportes. muitos esportes. Então, depois foi mais selecionando, né? Assim, repórteres que ficam com o mesmo esporte a Olimpíada inteira. Sim. Mas eu era meio coringa, eu sempre fui meio coringa. Então, Eu nunca fiquei num esporte só. Então, assim, eu acabava. Não, hoje vai pra isso, hoje vai pra aquilo. Só a ginástica. A ginástica era um esporte que eu ficava bastante. Que eu acompanhava muito, assim, muito. ué, você estava em Paris, né? Hã? Em Paris. Não, Paris agora eu não fui. Foi a primeira Olimpíada, desde 2000 que eu não fui. É mesmo? É que a gente vê tanto você falar que eu falo, tá lá, gente. Não, tá lá não. Porque eu acho não que fui pra Paris. é tão natural Eu não tava teu no de... esporte.
tava no Não, e mesmo entretenimento. assim, não sei nem se eu teria ido se eu tivesse no esporte, entendeu? Sim. Mas foi a primeira Olimpíada desde 2000 que eu não fui. E assim, engraçado, né? Porque no início, eu me lembro, na abertura da Olimpíada de Paris, eu fiquei extremamente emocionada, assim, sabe? Porque aí você olha a abertura com outros olhos, né? Você olha como repórter, você olha como Como uma uma torcedora. torcedora, você olha de várias vezes. E o Gabriel, o Eduardo, meu filho mais novo, estava comigo e ele é alucinado por esporte, alucinado. Vê tudo. Tudo. Todos, Ele virava à noite na Olimpíada do Japão, em Paris, ele ficava o dia inteiro em frente à televisão. E aí eu escondendo a emoção, né? Eu falei assim, não vou deixar ele ver. Aí ele ficava assim, tá chorando, né? Você queria estar lá, né? Agora você queria estar lá, né? Eu falei assim, eu queria estar mesmo, meu filho, porque é muito emocionante, olha só. Bom. É bom, né? É legal. E aí nos esportes também, eu senti muito eu não ter ido para a Olimpíada de Paris, assim, senti mesmo, muito. amiga? Porque a minha cobertura anterior à de Tóquio foi muito especial. Porque eu estava dentro da equipe, assim, acho que foi a primeira cobertura de fato, só com o celular, eu sozinha. Tinha uma equipe, a Solange Amado, que tinha sido minha primeira diretora lá atrás, quando eu entrei no Sport TV. Eu montei com ela, eu montei uma redaçãozinha aqui no Brasil, onde ela recebia as minhas coisas e separava para marcas, para a XP que estava comigo, e para um canal no YouTube que eu montei de Mundo Glenda para deixar lá, né, o que eu via, o que eu fazia. E ali foi realmente, essa cobertura foi muito especial, porque eu era delegação brasileira. Então eu peguei a fofoca no banheiro, sabe? As pessoas ali de bastidor que cuidam dos uniformes, que lavam os uniformes, Sim. que preparam os uniformes, que preparou o uniforme das meninas para a final olímpica. A última conversa do Zé Roberto com elas. Caramba. Então eu pegava a chegada dos atletas medalhistas, né? Então a chegada dos atletas de medalha de ouro, de prata, bronze, todo esse bastidor que é lindo, Sim. né? Que você conhece muito bem, eu consegui passar, eu consegui mostrar. E isso era um desejo que eu tinha desde a primeira Olimpíada. E eu não conseguia fazer, porque não existia essa tecnologia, né? E aí o Comitê Olímpico do Brasil, quer dizer, até o Laporta, que é o novo presidente, a Manu, que voltou, o Bichara também, né? Pessoas importantes que voltaram para o Comitê Olímpico do Brasil. Uhum. Eles toparam essa maluquice e falaram, vamos embora, Glenda, vamos nessa. Obviamente que eu tinha aí vem esse respeito, né? Sim. De saber que certas coisas eram internas, né? Que não é para ficar falando, né? Sim. Divulgando, até por causa de estratégia. Mas eu estava completamente liberada, falei assim, olha, você está liberada, só tem que pedir autorização para os atletas. Então eu chegava, os atletas, linda. É você Chega aí, mesmo. vem cá. Vem aqui, vai. Ai, o que você quer fazer? Aí eu entrava no banheiro, pegava a menina cochichando, estavam falando de quem. Algum atleta te surpreendeu? Algum que você... Me surpreendeu? Cara, Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Tem um atleta que eu entrevistei recentemente que me chamou muito a atenção pela força dele. Força mental, de estratégia, de saber o que fazer, para onde ir, os aprendizados. Sim. Porque a gente aprende muita coisa e é muito difícil você passar o que você aprendeu, entendeu? O sentimento, o momento. Sim. Foi o Tom Brady. Eu fiquei muito Caramba. impressionada com a entrevista que eu fiz, com a qualidade da entrevista com o Tom Brady. A qualidade dele como atleta, a qualidade dele como empresário, a qualidade dele como uma pessoa de estratégia, de negócio. Ele, assim, eu falei, nossa, não à toa ele conseguiu, porque tudo que ele conseguiu, né? Cara que, né, foi, assim, se olhasse lá para o início da carreira dele, todo mundo falava assim, meu amor, o que você está fazendo aqui já era, vai embora. E depois de tudo que ele se transformou, sim, tudo, né, a carreira dele, a trajetória dele, e essa entrevista me marcou muito. Ele te surpreendeu? Ele me surpreendeu, eu não sabia que ele era tão focado, tão forte, porque às vezes a gente faz e dá certo. Agora tem gente que faz sabendo o que vai fazer.
Sabendo que vai dar certo, né? Sabendo que vai dar, não, sabendo que vai fazer e sabendo que vai dar certo. E ele é esse cara. Na verdade, a gente faz, às vezes, fala, pô, tô torcendo que dê, porque eu tô fazendo tudo para que dê. Não, mas assim, não tem. Ele é impressionante, porque assim, a sensação que eu tive é que ele tem uma força mental tão grande, mas tão grande, que não tem. Sabe quando você faz assim, ó? Você traça isso aqui e eu vou chegar ali. Aí entra um monte de gente na sua frente, entra carro, cai parafuso, e você continua ali, ó. E nada te abala. Ele é esse cara. Caramba. Eu fiquei muito impressionada. Assim, muito Não, impressionada. e você como uma Bom, pelo menos esportista... ali como atleta, né? Não sei, mas a vida pessoal dele não pode ser diferente. Do jeito que ele falou daquele jeito e das histórias e o sucesso que ele tem como empresário, Sim. empreendimento e tudo, eu fiquei chocada. Agora, a gente tem muitos atletas bons, né, mãe? Sim. A gente tem muitos atletas bons. E a gente estava conversando lá fora, né, sobre a força que o esporte tem na vida de qualquer pessoa, na força de uma mulher, na força de uma criança, que a gente sabe que hoje uma das coisas que a gente mais pondera é que as nossas crianças façam esporte. E não é falar, para se tornar um grande atleta, para se tornar um campeão. Não, é um campeão na vida. É isso aí. Porque o esporte te educa de uma forma que de repente você não consegue ter isso dentro da tua casa. Não consegue ter isso na escola, não consegue ter isso no seu círculo de amizade. Então o esporte é essencial. E eu acho que essa busca do esporte pelo ponto, pelo acertar, pelo dar certo, pelo título, isso cria uma mentalidade que depois eu estava pensando assim, que eu penso muito sobre essa relação esporte e indivíduo, cria uma mentalidade, traz a fé. Sim. No esporte você não pode perder a fé. Jamais. Você não pode perder a fé, cara. Quando você perde a fé, você perde a bola. Quando você perde a fé, você perde o ponto. Quando você perde a fé, você perde o título. Então tem uma relação muito interessante do esporte com essa questão da fé. Que eu não estou falando aqui fé de Deus, fé da sua religião, mas é esse sentimento que faz a gente não desistir. Sim. É mais que a esperança, entendeu? É mais forte que a esperança. Então, quando você cresce nesse ambiente, Sim. quando você cresce com essa mentalidade, e aí você chega na vida adulta, cara, tá dando tudo errado, mas você tem fé. Você vai acertar aquele ponto, entendeu? Você vai tocar aquela bola, você vai ganhar esse campeonato, sabe? E aí o esporte ensina também que a trajetória, porque depois, muito se fala nisso hoje em dia, principalmente no mundo corporativo, né? Uhum. Mas no esporte, desde cedo, você aprende que a trajetória, ela é muito mais importante. Porque... Entendeu? É muito mais importante. Então, por exemplo, se você olha um campeonato brasileiro, 38 rodadas, é óbvio que você tem uma estratégia. Mas se hoje, exatamente hoje, não deu certo, no próximo vai dar. E você vai fazer com que aquilo dê, entendeu? Sim. Então, essa fé, cara, ninguém te para. É assim mesmo. Ninguém diz pra você que você não pode, entendeu? E você, obviamente, com isso, a criação dos teus filhos. Também. O Gabriel eu procurei muito no esporte até onde eu conseguia, mas ele é skatista, anda bem de skate pra caramba, mas é músico. O Eduardo é diferente, o Eduardo ele é metódico, o Eduardo ele, assim, o Gabriel ele jamais aceitaria, por exemplo, um técnico dizendo pra ele o que ele tem que fazer. Então, ele foi pro skate. Ele faz o quê? É o percurso que ele quer, a pista que ele quer, se ele quer cair, ele cai, quer levantar, ele levanta. Isso na adolescência, né? Depois parou, mas ele ainda anda de skate muito bem. O Eduardo não, o Eduardo é metódico. O Eduardo, ele não tem problema do técnico, ele até gosta. E aí ele vai lá e prova o técnico que ele é mais forte, que ele consegue, que ele vai lá e faz. E ele gosta dessa coisa. Então, assim, o Eduardo desde pequeno acordava, sei lá, o despertador do Eduardo era 6h57. 7h02, café da manhã.
7h04, a roupa da escola. 7h10, descer para pegar o... Entendeu? A vida inteira dele é assim. E até hoje é assim. Então, e eu vou surfando essa onda, porque eu sou muito mais parecida com o Gabriel do que com o Eduardo. Só que eu aprendi muito com o Eduardo. E aprendi muito com o Gabriel também, porque aí a profissão, o esporte foi me ensinando Sim. que você tem que ter uma certa disciplina mesmo, entendeu? Sim. Você pode não querer esse técnico no seu ouvido, mas você tem que ter disciplina, né? Sim. Então eu fui aprendendo O que eu com acho os mais dois. difícil, eu sinceramente, a gente tem a disciplina. Muita. Mas se alguém te passar esse roteiro, eu acho que é mais fácil executar do que você criar. Não, muito mais, muito mais. Você não tá ali pensando. Mas é porque eu sou um pouco criativa. A gente viu os cabelos. Não, mas essa coisa de filho. Não, tô brincando. Eu tava Filho é o ontem, máximo. né, conversando com o pessoal de palestra, assim, Aham. e a gente tava dando bronca nas mães, falei assim, mães, não comparem seus filhos. Isso, pelo amor Porque de é a Deus. mesma coisa, sempre fala assim, a frase de mãe, mas teve a mesma criação, porque esse é X e esse é Y. Porque são seres humanos completamente diferentes. Completamente. Bom, o É meu que eu só então tive o são 10 Ronald, anos, né? então eu não tenho comparação assim com... Mas o meu, é assim, eu não posso nem comparar, porque são 10 anos de diferença, né? Não dá nem para comparar, senão coitadinho do Eduardo ia ficar toda hora, olha o seu irmão, olha o seu irmão, olha o seu irmão, olha o que ele fez, olha o seu irmão, entendeu? O Gabriel não tem como... mas eu acho que uma outra coisa boa da minha profissão, que eu acho, é que você... eu acho que você acaba entendendo as pessoas como elas são, né? Porque como a gente lida com muitas pessoas... Sim. E aí você começa a entender que existe um limite dali. Eu sempre acho assim, eu acho que uma coisa é você educar, a outra coisa é você não deixar o seu filho conhecer, experimentar, descobrir quem ele é. Então acho que existe um limite ali da educação e da aceitação que seu filho cresceu, que ele precisa fazer escolhas, que ele precisa sofrer, não é sofrer, né? É lidar com as consequências das suas escolhas, boas ou ruins, porque senão eu acho que aí vira uma relação um pouco doentia. Uhum. E ela é muito tênue, né? Porque o cuidado, né? O amor, o cuidado podem servir de grandes desculpas na hora que você está educando uma criança e um adolescente, só que um dia essa criança vai virar um adulto. Uhum. E de certa forma ele vai precisar. Então a minha profissão ensina muito isso, você olhar o outro não com o seu olhar, mas entender o outro com o olhar dele. Até para você entender por que ele está fazendo, né, está tendo certas atitudes. Então, eu acho que a minha profissão me ajudou isso. E o fato de eu ter perdido a minha mãe muito nova, eu perdi minha mãe, eu estava grávida do Gabriel. E a minha mãe era tudo na minha vida. Aquilo ali, eu não estava pronta para esse mundão que veio depois, entendeu? Sim. Não porque eu era super, assim, protegida. Não, eu não era super protegida. Até porque meus pais me criaram com essa educação, vai lá e se vira. Vai lá e se vira. Eu me lembro quando eu era pequena, eu viajava, né, para fora com 13 anos, 12 anos, e eu não sabia inglês, e o meu pai falou assim, você quer água? Vai lá e pega. Isso aqui é water, que em inglês fala, isso aqui é water. Vai lá e se vira. Então, a minha criação foi, vai lá e se vira. Sim. Entendeu? Vai lá e se veste, vai lá e toma banho, vai lá e depois conserta. A minha educação... desculpa. A minha minha irmã, por falar nisso, minha irmã. A nossa educação sempre foi assim. Então, obviamente que os meus filhos têm um pouco dessa educação. E da autonomia, né, Glenda? Eu acho que você falou a palavra certa. Autonomia. Quando você viaja para fora, você vê aquela criança de 2 anos, ela não está abandonada. Mas ela tá lá com a malinha dela, é ela que leva a malinha dela. O papai, a mamãe, né, a vovó, vovô, cada um com a sua mala, entendeu? Não tem essa coisa, ai, filhinho no colo. Eu nem sei se eu posso levantar, né? Desculpa. Pode, claro que pode. Aqui pode tudo. Ai, então tá, vai trazer uma bola. Perdão. Não, mas é isso, não é isso? Sim, aí tá,
tudo bem, nós somos assim, né? Os Excesso latinos, de cuidado, a gente acho tem que... esse excesso de cuidado, que às vezes é bom, mas sempre é ruim. Eu fico pensando assim, Mas é o que você falou, autonomia. não seremos eternos, porque a única certeza que temos nesse mundo é que partiremos. E aí eu fico pensando, tá, a gente não sabe quando, né? Isso não vem aqui escrito já quando que eu vou partir. E se eu partir, meu filho vai sobreviver sem mim? Eu sempre tive isso na cabeça. Tá, e se eu partir hoje? Não quero, senhor, eu quero viver uns mais até 100 anos. Mas que filho eu vou deixar para o mundo? Ele vai sofrer? É óbvio, a saudade sempre fica. Mas eu tenho certeza que a tua mãe sabe que deixou uma mulher que vale por si própria. Eu sempre tive esse pensamento com o Ronald de que ele valesse por si próprio. Eu sou igualzinha a você. Quando eu vejo assim que ele tá por si só. Se eu for embora hoje, ele vai tomar as decisões dele, mas ele vai tomar as decisões dele com responsabilidade. Ok, pronto. O meu papel foi feito. É isso. Eu tô aqui sempre, né? Aliás, eu tô sempre mesmo. Se precisar, estamos aqui, mas assim... Eu sou coruja, mas eu não sou super protetora. Não, lembra? A gente foi fazer um trabalho, eu lembro até hoje, Glenn, que a gente foi lá fazer a Copa do Brasil e tal. E aí teus filhos iam pro jogo e você estava preocupada. Aí eu falei, não, mas eles já são mais velhos e tal, mas o jogo e tal, vai pegar a torcida organizada. Foi jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo. Foi jogo do Flamengo, exatamente. Ou seja, a preocupação não muda, mesmo que sejam adultos e tal. A gente fica preocupado, a gente fica preocupado mesmo, não tem jeito. Você sabe, uma amiga minha também falava assim, não, uma amiga não, a minha mãe falava isso, quer ter noção do tempo? Tenha filhos, porque o tempo ele passa na sua frente crescendo rapidamente, né? Sim. Você tem noção do tempo. Sim. De repente nasce, de repente tem 5, 10, 15, foi embora. Né? Passou. Aí você olha para você e fala, nossa, realmente, né? Passou, né? A minha mãe sempre falava isso. E a outra coisa também que ela falava, assim, aproveita para dormir bastante, porque o sono de quem não tem filho é completamente diferente que tem. Então, como eu pretendo ainda ficar viva também durante muito tempo, Amém. E pretendo que os meus filhos, né, que o ciclo natural aconteça entre nós, eu sei que eu nunca mais vou ter aquele sono de quando a gente não é mãe. Não então, quer. tem jeito, a gente fica preocupado mesmo. Só que, por isso que eu digo, quanto mais autonomia você der para o seu filho ainda pequeno, mais independência emocional ele vai ter. Sim. Então ele precisa ter independência emocional, obviamente, de acordo com as idades, né? De acordo com o tempo que vai passando e com as coisas que ele vai aprendendo. Mas essa independência emocional você pode ensinar desde bebê. Porque, cara, criança, bebê, eles testam a gente o tempo inteiro. Não é verdade? Eles manipulam a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E com cada vez mais propriedade. Não, eles são muito argumentos que você fala, que isso é um anão falando? Você vê uma cabeça de um adulto. Da onde vem isso? Tá falando o quê? Cara, tinham coisas assim maravilhosas do Gabriel e do Eduardo. E eu falei assim, não é possível, mas eu sempre fui muito dura. O Eduardo fala isso, o meu menor fala assim, mãe, você sempre foi muito dura. É mesmo? Eu sempre fui muito brava, eu era mesmo. Então tinha certas coisas que eu não admitia, Eu falava com o Ronald que tinham coisas que eram negociáveis e coisas que eram inegociáveis. E assim, as inegociáveis, ele podia cair o mundo. E eu falava, não. E assim, persistente. Só que assim, eu tive uma sorte na minha vida, assim, que eu morei fora durante muitos anos. E assim, por mais que a responsabilidade fosse muito grande, né? Pô, o pai do Ronald, ele é jogador, então assim, era difícil conviver o dia a dia. Então era a que falava sim, a que falava não, a que... Você sabe como é que é. Você tem que ser a boazinha, a mais flexível, a mais dura, tudo você. E aí... eu não tinha interferência de ninguém. Então assim, Ronald vai ficar de castigo 10 minutos.
Não tinha minha mãe falando, ai, tadinho, mas Ai, tadinho. porque às vezes, né, a É família verdade, fala, é não, verdade. eu falo, não, mas ele está sendo muito dura. Eu não tinha ninguém questionando o que eu falava. Ótimo. Mas às vezes também era muita responsabilidade. Eu brinco com o Ronald, meu filho, você vai ver agora, que eu falava assim, meu filho, tinha hora que eu estava assim, Verdades de sendo uma mãe. ditas. Tinha hora assim que, pô, você tá saturada, você já fez várias coisas, eu jogava futebol, trabalhava de comentarista também na Espanha. E aí ele, colégio, tal, eu falava assim, meu filho, eu tenho uma vontade muito grande de falar assim, vai falar com teu pai. Aí falar, ah, não, teu pai não tá aqui, peraí que então sou eu que mesmo que tenho que falar. Porque era como assim, às vezes você se sentia saturada de ter que falar tudo, fazer tudo, educar de todas as formas. E aí eu falava, pô, já era lei, coisas inegociáveis e coisas que a gente podia ver. Porque aí você elimina 50%, né? É uma maravilha isso, né? E coisas que são inegociáveis normalmente são regras que não fui eu que criei, não quero fazer lição hoje. Não, isso é inegociável. Vai fazer. Eu não tenho, eu falei, eu concordo com você plenamente que assim, é muita coisa. Mas não fui eu que inventei essa regra. Quando eu nasci já existia, eu só estou cumprindo. Se você quer passar de ano, você precisa fazer isso. E aí era como assim, eu não vou ficar discutindo com a minha mãe, porque assim, ele fala, eu não tinha o que discutir, porque ele não ia ganhar nada com isso. Mas eles sabem, é isso que eu tô falando, eles sabem, eles vão aprendendo. Viu que o Eduardo ia numa psicóloga e eu sempre fui assim, muito sincera, eu nunca tive então às vezes eu chegava chateada, eu chegava brava, eu chegava cansada ou qualquer coisa assim, e ele, sei lá, correndo, fazendo barulho, aquela coisa toda, ai que saco, né? Tem a idade do ai que saco. Ainda mais depois com tablet, com não sei o quê, é tudo ai que saco, ai que saco. Eu olhava assim pra ele, falei assim, olha, vamos fazer uma coisa, hoje não dá. Hoje eu tô cansada, eu não vou brincar, eu não quero gritaria, eu quero descansar e hoje eu vou descansar. Aí beleza, aí tempos depois, quando ele já era maiorzinho, ele falou assim, mãe, hoje eu tô cansado, hoje... Aí eu falei assim, não, já entendi. Tá bom. Hoje eu quero ficar aqui no meu quarto de boa. Eu falei, não, já entendi, tudo bem, você vai ficar no seu quarto de boa. Mas, tal hora tem que, né? Tal hora a gente vai jantar, tá bom? Tá, mas agora eu vou ficar de boa, porque hoje eu tô cansado. Eu falei, então tá bom. Mas isso é que... Essa troca é importante, porque de fato... Eles precisam ter o tempinho deles, não precisam? Eles precisam viver lá as angústias, descobrir as coisas, ficar pensando. Às vezes ele fala assim, ai mãe, tédio. Eu falei, ótimo, tá de tédio? Vai ler um livro, vai escutar música, vai, sei lá o que você vai fazer, entendeu? Eu que não vou ficar agora tentando resolver teu tédio, liga para amigo, liga para você aonde, desce o helicóptero com brinquedo. Pelo amor de Deus, Eduardo. E aí vai aprendendo, é bom, né? Mas você não acha que isso é um pouco do... Esse jeito também não vê um pouco do esporte? Certeza! Total, né? Por isso que eu falo assim, a gente tava falando aqui, né? O esporte eu operei o joelho, eu tô sem jogar, gente. Aí eu tô assim, ai caramba, minha cabeça tá ficando maluca, sem um esporte, sem suar. Eu até brinco que a minha frase não é quem canta os males espanta, né? Até porque eu canto mal pra caramba, gente. Mas eu gosto de ouvir muita música, música me acalma demais. Mas eu falo, no meu caso, é quem sua. Quem sua os males espanta. Porque espanta assim, mesmo. Eu começo a fazer um esporte, transpiro, eu sou outra pessoa. Eu falei, às vezes meu nosso tá chato, hein? Vai fazer alguma coisa. Vai jogar uma bola, vai pra academia fazer uma coisa. Exatamente, é isso aí, mas Gente, a ciência explica. Que todos os hormônios ligados à felicidade, bem-estar, é isso, mas é exatamente até isso. Para quem nunca praticou esporte. Até para quem nunca. Mas é muito engraçado, quando você faz muita atividade durante muito tempo, você já identifica o momento quando, né, o hormônio entra em ação. Sim. É aquele momento que dá vontade de rir. Se entra uma música boa que você gosta, você começa a dançar. Aqui, várias. Não é verdade? Aí você fala, opa, olha aí, ó. Cheguei, Brasil! Cheguei! É assim mesmo. Não é assim? Você é. começa com aquele mau humor, aquela coisa cansada, ai, hoje não vai dar, hoje eu tô não sei o quê. Aí com 15 minutos, daqui a pouco você já tá mais assim. Que bom que eu vim. Com 18, pronto, pá! A endorfina, sei lá, com essas ocicinas aí todas de hormônio, pum! Chegam e começam a circular no corpo. Você fala, ai, que alegria. Amém. Por isso que não tem não tem um dia, se você tiver com preguiça, você não se arrepende de ter ido. Não existe arrependimento. Não tem arrependimento, né? Não tem arrependimento.
Isso é uma coisa Não que teve, o pessoal do não, mas esporte eu fala vou mesmo. 4 horas da tarde, né? Para quem vai treinar agora, qualquer coisa, até academia, qualquer coisa. Ai, não, mas eu só vou, eu só tenho 8 horas da noite, deixa eu vou amanhã. Não, vai, você não vai se arrepender. Vai, você Nunca não vi vai se alguém falar, arrepender. nossa, eu não devia ter É, feito 10 minutos de bicicleta. Nossa, não devia ter. também, nunca vi, Se arrepender de ter feito algum exercício. nunca vi. Glenn, a gente está caminhando aqui para o final. Tá Gente, bom, porque a gente puxa gosta vida. tanto de conversar. Mas sabe que eu queria que você passasse aí uma mensagem? Eu acho que isso é de utilidade pública. Nossa, que Que responsabilidade, responsabilidade, Mimi! galera! Não, mas de Peraí. Tá. verdade, assim, eu acho que você já passa essa mensagem naturalmente. Mas para toda essa mulherada, que hoje, assim, a gente vive num mundo que ao mesmo tempo que a gente avançou muito, Glenn, de conquistar espaços, estar hoje em lugares que muitas mulheres nunca imaginaram que estaríamos, Uhum, mas ao mesmo tempo ainda sofrem muito com violência doméstica, uhum, com falta de coragem, de às vezes de assumir alguma responsabilidade, ou de falar de alguém, né? uhum. Mudar a vida. Porque se sentem incapazes. Mas que hoje acho que a gente tem bastante mulheres que acabam mostrando isso, até por causa da internet, essa visibilidade aumentou demais. Uhum. E eu acho que hoje a gente tem um espaço aqui que a gente pode falar com essas mulheres diretamente, para que elas não desistam, elas não estão sozinhas e que não existe mais aquela coisa, uma mulher compete contra a mulher, acabou. Isso é um negócio, né? A gente tem que ser porta-voz disso mesmo, né? Que a mulher, ela não compete com a mulher, né? A mulher, quando ela se... É tão difícil esse tema, porque ele é muito abrangente, mas eu acho o seguinte, eu acho que eu vou contar um episódio que aconteceu comigo agora há pouco, nessa viagem que eu tive com meu filho. Eu estava no banheiro feminino de um parque e aí tinha uma menina que devia ter, sei lá, 6 anos e tal. E a mãe foi lá, pegou a menina, queria lavar a mão da menina. E aí a menina, não mãe, eu não quero lavar a mão, eu não quero que você lave a mão, eu quero lavar a mão sozinha. E a mãe insistindo naquela coisa, e a menina, não mãe, eu quero lavar minha mão sozinha, eu vou lavar minha mão sozinha. A menina pequenininha, e a mãe com aquela cara de cansada, ai que saco a menina, porque eu quero te lavar essa mão direito, porque tem que lavar essa mão direito. E ela, não mãe, eu quero lavar a mão sozinha. A mãe falou, então lava sua mão sozinha. A menina numa felicidade, molhando tudo, lavando, mas ela estava lavando a mão dela sozinha. Eu fiquei olhando aquela cena. Aí eu cheguei para a mãe e falei assim, personalidade forte, ela sabe o que ela quer, né? Aí a mãe chegou para mim e falou assim, pois é, esse é o problema. É forte demais, ela sabe muito o que ela quer. E aí eu pensei, eu falei assim, olha, você ainda não sabe, mas você vai saber que essa postura dela agora vai ser muito importante lá na frente. E vai ser melhor para você e para ela saber o que ela quer e querer fazer, sem, né, na independência dela. E aí eu venho falando muito, eu sempre falei muito de independência financeira, porque eu sou independente financeiramente desde os meus 13 anos de idade, que eu trabalho, e desde então eu não sei o que é pedir dinheiro para mãe, papai, para nada, da educação dos meus filhos, é nada. Então eu sou independente financeiramente desde os meus 13 anos de idade, eu tenho 50. Só que nessa trajetória, eu aprendi uma coisa, que a gente tem que ser independente emocionalmente. Porque você pode ser independente financeiramente, mas se você não for segura de si, Sim. se você não acreditar em você, se você não tiver uma alta autoestima, não adianta a independência financeira, porque você não vai sair do lugar. Você não vai conseguir se mover, você não vai conseguir se libertar, se for o caso. Você não vai conseguir se proteger, você não vai conseguir pedir ajuda. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ser independente emocionalmente. Esse é o nosso poder. E eu acho que quando você é independente emocionalmente, você é segura. E quando você é segura, você olha para a mulher não como a sua adversária, mas como uma companheira. Porque muitas das minhas dores foram as suas dores. Muitas das minhas conquistas são as suas conquistas. Muitas das minhas dúvidas são as suas dúvidas. Mas para eu abrir essa porta, eu preciso estar segura emocionalmente. Senão você não abre. Exato. Entendeu? Por isso que eu acho que a independência emocional
É uma conquista dificílima da gente ter, porque depende muito de como você foi criada, dos exemplos que você tem, das emoções que foram curadas, do seu autoconhecimento. Por isso que eu acho muito difícil. Mas é um eterno aprendizado você ter essa segurança emocional. Isso é libertador. É libertador. Falou tudo, gente! Essa mulher maravilhosa, muito, você que muito obrigada! Linda! Muito obrigada a gente vai você. sair daqui à tarde conversando, porque é isso, eu acho que essa troca e a gente aprende tanto escutando o outro, as histórias, as vivências. E eu fico muito feliz de verdade, viu? Aqui, tua casa, Micássia, tua casa. Obrigada mesmo. E aliás, o programa lá da Band, maravilhoso, voltou pro esporte. Voltei pro esporte, com o Elia Júnior. O pessoal até fala assim, até que eu amo o Elia. Ele é demais, Pô, gente. eu amo, porque é difícil você, assim, difícil é ótimo, você massacrada. Ele é um profissional que é muito, 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 muito embasado. Ele não tá falando à toa. Ele não tá dando uma opinião porque ele leu em algum lugar. Não, ele está falando aquilo porque ele viu o jogo. Ele está falando aquilo porque ele troca mensagem, ele passa o programa trocando mensagem com os técnicos que eu vejo. Caramba! Às vezes técnico que vai jogar, 6h30 da tarde, e ele está ali, Então, quando ele fala... É com propriedade. Presta atenção, porque é com propriedade. É muito bom isso. E é muito legal que eu acho que vocês se completam total. Assim, é que eu cutuco ele, eu implico com ele, ele implica comigo. E é gostoso ver isso, Que porque bom. não é uma implicância pessoal. Não, é uma coisa super divertida. Não. E faz a gente assim, se divertir, só que ao mesmo tempo com responsabilidade. Responsabilidade. Tendo a notícia correta, tendo a informação exata, só que de uma forma engraçada, boa, leve, do jeito que é Glenda, gente. Então, muitíssimo obrigada.